Em determinado país, o grupo político que assumiu o poder com o uso da força solicitou que uma comissão de notáveis elaborasse um projeto de constituição. Ato contínuo, após realizar os ajustes que lhe pareciam necessários, submeteu-o a um plebiscito, com o objetivo de lhe conferir uma aparente legitimidade, o que resultou na sua aprovação popular. Ato contínuo à aprovação, o texto constitucional foi publicado e sua observância se tornou obrigatória. Essa Constituição, no entanto, foi moldada pelo grupo político dominante com o intuito de atender aos seus objetivos. A Constituição do referido país se compatibiliza com a classificação como A. Dogmática e compromissória. B. Promulgada e plebiscitária. C. Heterodoxa e normativa. D. Cesarista e semântica. E. Outorgada e nominal. Maria, estudiosa do direito constitucional, constatou que a Constituição do país Alfa foi elaborada e publicada pelo ditador que ali detinha o controle do poder político, isto sem qualquer participação popular. Além disso, o objetivo dessa Constituição era tão somente o de formalizar, no plano normativo, o poder exercido pelo referido ditador, sendo moldada por ele conforme a sua conveniência. Essa Constituição é classificada como A. Cesarista e nominal. B. Outorgada e semântica. C. Autocrática e normativa. D. Estatal e pós-positivista. E. Promulgada e compromissória. Após longo período de instabilidade política, ocorreu um golpe de Estado e uma pequena aristocracia assumiu o poder no país Alfa. Com o único objetivo de legitimar o golpe de Estado e a forma como o poder seria livremente exercido, essa pequena aristocracia outorgou uma constituição para o país Alfa, que seria alterada conforme as suas conveniências. À luz da classificação das ordens constitucionais, estamos perante uma Constituição A. Nominal. B. Cesarista. C. Semântica. D. Normativa. E. Compromissória.
Após um sangrento combate com as forças armadas do país Alfa, o grupo armado Viver ou Morrer logrou êxito em tomar o poder. Como o seu objetivo era o de permanecer à frente das instituições estatais, solicitou que um grupo de juristas elaborasse um texto constitucional que simplesmente legitimasse os objetivos do grupo armado. Feito isso, o texto foi publicado pelo Decreto número X como sendo a Constituição do país Alfa. Considerando a classificação dos textos constitucionais, é correto afirmar que a narrativa descreve uma Constituição A. Nominal. B. Cesarista. C. Normativa. D. Semântica. E. Monárquica. Após uma revolução que culminou com a derrubada do regime anterior, o grupo político dominante do país Alfa resolveu solicitar que uma comissão de notáveis elaborasse um projeto de constituição, submetendo, ato contínuo, a referendo popular. A Constituição assim elaborada buscou conciliar inúmeras correntes políticas aparentemente opostas entre si e direcionar as políticas públicas a serem adotadas para a implementação dos direitos sociais, além de ter exigido um procedimento qualificado para a reforma de parte de seus comandos, considerados materialmente constitucionais, enquanto a outra parte poderia ser alterada com observância do mesmo procedimento afeto à lei ordinária. Por fim, observa-se que essa Constituição era demasiado extensa. A Constituição assim descrita é classificada como A. Bonapartista, compromissória, de garantia, rígida e sintética. B. Cesarista, compromissória, dirigente, semi-rígida e analítica. C. Bonapartista, ortodoxa, dirigente, semi-rígida e analítica. D. Cesarista, pragmática, dirigente, semi-rígida e sintética. E. Outorgada, eclética, de garantia, flexível e analítica. Quanto à classificação das constituições, consideram-se constituições rígidas aquelas que a. Só podem ser modificadas mediante procedimentos mais complexos que o processo legislativo ordinário. B. Só podem ser modificadas pelo poder constituinte originário, quando convocado. C. Podem ser modificadas pelo processo legislativo ordinário. D. Não podem ser modificadas, pois possuem pretensão de eternidade. E. Possuem uma parte suscetível a modificações pelo processo legislativo ordinário e outra insuscetível de modificações.
O poder constituinte, como instituição política responsável pela criação das normas constitucionais, é comumente classificado pela doutrina em originário, derivado e decorrente. Por sua vez, o poder constituinte originário possui subclassificações, sendo uma delas baseada no modo de deliberação constituinte. Nesse sentido, quando o poder constituinte deriva de uma deliberação formal de um grupo de agentes, como no caso das constituições escritas, pode ser classificado como A. Revolucionário. B. Concentrado. C. Formal. D. Difuso. E. Material. É corrente, em doutrina, a afirmação de que a Constituição da República de 1988, dentre outros atributos, é rígida, analítica e eclética. Isso significa que a Constituição da República de 1988 A. Pode ser alterada por um processo legislativo mais solene e dificultoso que o destinado às demais espécies normativas, estabelece concisamente a estrutura fundamental do Estado e sociedade, mediante normas materialmente constitucionais, além de ser elaborada à luz de uma ideologia determinada. B. Pode ser alterada por um processo legislativo mais solene e dificultoso que o destinado às demais espécies normativas, estatue prolixamente a estrutura fundamental do Estado e sociedade, por intermédio de normas material e formalmente constitucionais, além de ser resultante do compromisso entre forças políticas diferentes e ideias muitas vezes contrastantes. C. Possui uma parte modificável por processo solene de reforma constitucional e outra mudável por processo legislativo ordinário, além de estatuir prolixamente a estrutura fundamental do Estado e sociedade, por intermédio de normas material e formalmente constitucionais, e resultar do compromisso entre forças políticas diferentes e ideias muitas vezes contrastantes. D. Pode ser alterada pelo processo legislativo ordinário, estatue prolixamente a estrutura fundamental do Estado e sociedade, por intermédio de normas material e formalmente constitucionais, além de ser resultante do compromisso entre forças políticas diferentes e ideias muitas vezes contrastantes, e possui uma parte modificável por processo solene de reforma constitucional e outra mudável por processo legislativo ordinário, estabelece concisamente a estrutura fundamental do Estado e sociedade, mediante normas materialmente constitucionais, além de ser elaborada à luz de uma ideologia determinada. Após um golpe de Estado, o líder do movimento armado vitorioso solicitou que uma comissão de apoiadores, sob sua orientação, elaborasse um projeto de Constituição, o qual foi submetido a plebiscito popular, sendo, ao final, aprovado e publicado com força normativa.
Essa Constituição dispôs que parte de suas normas exigiria a observância de um processo legislativo mais rigoroso para sua alteração, com quórum qualificado para a iniciativa e aprovação, enquanto a outra parte poderia ser alterada conforme o processo legislativo da lei ordinária. Essa Constituição deve ser classificada como A. Outorgada e rígida. B. Popular e dogmática. C. Bonapartista e flexível. D. Cesarista e semirrígida, e promulgada e analítica. O grupo que tomou o poder, após um golpe de Estado, constituiu uma comissão de notáveis para elaborar um projeto de Constituição, o qual foi submetido à apreciação popular, tendo a população liberdade para escolher entre as opções sim e não. Com a aprovação popular, a nova Constituição entrou em vigor com a edição de decreto da Junta de Governo. Para facilitar a atualização do texto constitucional, foi previsto que parte de suas normas poderia ser alterada com observância do processo legislativo regular, enquanto a alteração das normas restantes exigiria um processo legislativo qualificado. A Constituição, além disso, buscou encampar distintas concepções ideológicas, como a livre iniciativa e a função social da propriedade. A Constituição acima descrita pode ser classificada como A. Revolucionária, semirrígida e ideologicamente neutra. B. Cesarista, semirrígida e compromissória. C. Promulgada, formal e compromissória. D. Liberal social, outorgada e dirigente. E. Cesarista, flexível e dirigente. Após um conflito armado interno, o grupo vitorioso elaborou nova Constituição para o país Delta. Ato contínuo, submeteu o texto a plebiscito popular, daí resultando a sua aprovação por larga maioria. A Constituição assim aprovada dispôs que parte de suas normas somente poderia ser alterada com observância de um processo legislativo qualificado, mais rigoroso que o das demais espécies legislativas, enquanto que a outra parte poderia ser alterada com observância do processo legislativo adotado para as leis ordinárias. À luz da classificação das constituições, a Constituição do país Delta pode ser classificada como A. Democrática, material e rígida. B. Cesarista, formal e semirrígida. C. Promulgada, material e flexível. D. Participativa, formal e semirrígida. E. Popular, material e rígida.
Pedro, estudante de direito, disse ao seu professor que lera, em um livro, que a Constituição brasileira era classificada como rígida. O professor explicou-lhe que deve ser classificada como rígida a Constituição que a. Precise ser observada por todos os que vivam no território do respectivo país. B. Seja escrita, distinguindo-se, portanto, das constituições que se formam a partir do costume. C. Vincule todas as estruturas estatais de poder aos seus comandos. D. Só possa ser reformada mediante um processo legislativo qualificado, mais complexo que o comum, e não possa ser revogada por outra Constituição, ainda que haja uma revolução. Adquira nosso caderno de questões de direito constitucional focado na banca FGV. Preparamos cuidadosamente a apostila de direito constitucional, focada no concurso do TJAP 2023. Com 863 questões aplicadas nos concursos anteriores da FGV e FCC de 2021, 2022 e 2023. Aqui está o que torna nossa apostila irresistível: conhecimento direto. Cada questão foi escolhida a dedo, proporcionando uma preparação direcionada para os concursos FGV. Simulações realísticas. Treine como se estivesse no dia da prova, ganhando confiança para enfrentar qualquer desafio. Acessibilidade e clareza. Desenvolvemos um material fácil de ler, para que você absorva o conteúdo de forma eficaz. Não perca mais tempo. Invista no seu futuro profissional hoje mesmo. Link na descrição.